Olá, Gustavo Paim, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para vir conversar com os moradores da Zona Sul. Certo, é um prazer conversar com os moradores da Zona Sul nessa caminhada aí nos últimos dias para a eleição no dia 30 de outubro. A nossa entrevista vai ser dividida em duas partes. Ela vai ter perguntas da nossa redação e também de moradores da Zona Sul, certo? Perfeito. Vamos começar então falando sobre família. Há um déficit com relação ao número de vagas ofertado para famílias que precisam de creche em Porto Alegre. Isso é um consenso entre as duas campanhas, né? Como que um governo marquesan vai lidar com essa situação? Segundo os dados do Tribunal de Contas, nós teríamos um déficit de 14 mil vagas entre creche e pré-escola no município de Porto Alegre. Há uma certa divergência em relação à pré-escola pela outra candidatura, mas há um consenso de que em relação às creches nós temos uma dificuldade, uma ausência de cerca de 5 a 6 mil vagas que se precisa suprir em termos de creche. Nós temos duas lógicas hoje. A que tem se dado maior enfoque é das chamadas conveniadas, em que acaba tendo um custo menor para a municipalidade, mas há uma série de divergências se o valor é suficiente ou não para essas creches conveniadas, e a gente precisa então dialogar da melhor maneira para aumentar o número de creches conveniadas, para verificar a suficiência ou não dos repasses estabelecidos, para que a gente não possa ter uma mãe ou um pai sem ter onde deixar o seu filho, enfim, sem ter uma creche para poder realizar suas atividades de trabalho. Outra grande demanda dos eleitores em Porto Alegre agora é a diminuição dos CCs, né, dos cargos de confiança na prefeitura. Esse é um tema muito tratado pelo Marquesan, né, desde o primeiro turno. Como que vocês vão lidar, caso eleitos, com essa relação? Como diminuir o número de CCs sem afetar a eficiência dos órgãos públicos? Primeiro, nós não temos uma demonização com o CC, acho que isso tem que ficar bem claro. O que a gente trabalha é com questões de prioridade, estrutura e eficiência administrativa. Porto Alegre tem hoje 1.069 cargos comissionados. Isso tem um total de 150 milhões de reais por ano. E o que a gente ouve é que temos fornecedores atrasados desde abril. O que se ouve do próprio prefeito Fortunati é que é possível que não complete o ano sem atrasar a folha de pagamento. O que nós vimos é um orçamento que foi para a Câmara de Vereadores agora para 2017, que para a saúde tem 52 milhões de reais a menos do que 2016, quer dizer, a gente já tem dificuldades na saúde. O orçamento que foi para o ano que vem pelo Executivo é 52 milhões de reais a menos. Então é uma questão de prioridade. A gente precisa reduzir, a gente tem trabalhado com uma lógica de algo em torno de 30% de redução e a gente tem demonstrado alguma destinação. Por exemplo, 6% do valor dos cargos comissionados, a nossa ideia é direcionar a saúde para abrir 8 postos de saúde até as 22 horas. Outros 6, 10% a gente pode utilizar numa lógica de investimento em segurança, que é um problema muito grave na nossa cidade. Por exemplo, em investimento na Secretaria de Segurança, no ano de 2016, o total de investimento é de 54 mil reais. Isso não dá um cargo comissionado no ano, é o que foi investido na Secretaria de Segurança em todo o ano de 2016. Então é uma questão de prioridade, é uma questão de lógica. E não, eu não acredito que isso prejudique a máquina administrativa. Tu tem que ter mais eficiência, tu tem que saber fazer uma melhor gestão. E isso não está acontecendo. Me parece que tem muita politização de cargos, pouca eficiência gerencial e realmente feudos. Esta localidade é do partido tal, essa do outro é do partido tal, não dialogam, não tem uma integração, uma interligação, e é isso que a gente precisa mudar na lógica da gestão em Porto Alegre. Agora vamos às perguntas dos leitores do meu bairro, tá? O Alan Matos diz o seguinte: quais são as prioridades do candidato para a Zona Sul da capital? Haverá investimentos em saneamento básico, pavimentação, continuação do programa Minha Calçada Eu Curto, Eu Cuido e segurança? Da Zona Sul. Bom, alguns pontos que são extremamente relevantes. A gente está fazendo uma visão de Porto Alegre. A gente não quer, a gente sabe das particularidades de cada bairro, a gente esteve recentemente vendo o projeto do 4º Distrito, por exemplo, mas nós temos que sempre pensar numa questão envolvendo a totalidade do nosso município, sem desconhecer as realidades locais. As nossas 3 grandes prioridades são bem claras: segurança. Isso atinge a Zona Sul, como atinge a Zona Norte, Leste, atinge toda a nossa cidade. Saúde, que também é um problema generalizado em Porto Alegre, e geração de emprego.
E geração de emprego como porta de saída para a insegurança, como porta de saída para a droga, como geração de emprego e renda, quer dizer, também atinge toda a cidade. Não vamos desconhecer, é claro, as necessidades particulares. Há uma demanda por mobilidade envolvendo a solução muito clara e nós precisamos tratar do transporte público com uma integração que nós estamos propondo, integrar o catamarã ao ônibus, a bicicleta, ao táxi, interligar as ciclovias. Nós precisamos ter toda uma área de mobilidade que a gente precisa ter muito fortemente, sabendo das dificuldades financeiras que nós temos. E quando a gente fala, por exemplo, em saneamento, em obras de duplicação, tem toda uma questão orçamentária que precisa ter criatividade para construir alternativas. Em relação à calçada eu curto, eu cuido, essa é uma relação em que o ônus da prefeitura é zero, é realmente de conversar com a sociedade, de cada munícipe ter a conservação da sua calçada, e isso é importante para a questão do idoso, para a questão da acessibilidade, para todos os transeuntes, enfim, isso é uma realidade que a gente não pode deixar de trabalhar, sem dúvida. Tá ótimo. O Clécio Luiz de Oliveira diz o seguinte: a campanha Marquesan pretende armar e qualificar a Guarda Municipal para trabalhar em conjunto com a Brigada Militar na segurança? A Guarda Municipal ela é armada em Porto Alegre, já houve convênio, já houve capacitação com o Pronace em nível nacional, ela foi armada, se não me engano, em 2006, por volta de 2005, 2006 houve essa questão, e na época, até o secretário era o Kevin Krieger, eu me lembro que é o nosso coordenador de campanha, eu me lembro que a Guarda Municipal estava fortemente presente em parques e praças, o que não se vê mais hoje. Então a Guarda Municipal tem um papel extremamente relevante de atuar no espaço público, nos próprios públicos e também nos parques e nas praças. Então a importância de ter uma Guarda Municipal presente, atuante, que nos dê segurança em parques e praças e sempre com uma interligação, que isso está faltando, uma integração com o governo do Estado, para que a gente dialogue com a Secretaria de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, para que a gente possa estabelecer convênio com a Brigada Militar, para as horas extras, para o abono permanência, que o Estado não está conseguindo pagar por ter dificuldades financeiras, e isso tem um custo muito mais baixo em relação a, por exemplo, novos concursos para a Guarda Municipal. Então, é importante a gente ter essa conversa, é importante a presença da Guarda Municipal, mas a gente não pode jamais deixar de fazer esse contato, dialogar com a Secretaria de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, para ter sim abono permanência, horas extras com a Brigada Militar e reforçar a nossa segurança em Porto Alegre, que está muito baixa hoje. A Silvia Reis diz o seguinte: eu quero fazer um pedido em nome dos moradores da Zona Sul. Por favor, resolva o problema da Coronel Marcos, aumentando a pista e fazendo calçadas com urgência. Essa é uma reivindicação, a mobilidade é uma reivindicação muito grande da Zona Sul, e o que nós podemos falar? A gente está à disposição para dialogar, para conhecer a realidade, para ter uma ideia se já existe um projeto ou não, estabelecer para saber o custo que isso tem, pensar nas calçadas como uma maneira de segurança, assim, acredito que é muito perigoso ter uma via tão movimentada como a Coronel Marcos sem calçada, o perigo que tem para os pedestres. Nós precisamos realmente tentar resolver os gargalos da mobilidade urbana, mas para isso a gente vai precisar ver projetos, viabilidade econômica, buscar criatividade e parceria para tentar desenvolver enfim, a duplicação da Coronel Marcos, o alargamento da pista, as calçadas, mas isso é um compromisso que a gente precisa ter primeiro uma consciência exata do tamanho do problema econômico-financeiro que a Prefeitura de Porto Alegre está vivendo e como criar alternativas criativas para resolver os problemas dos nossos munícipes. Legal. A Marta Machado diz o seguinte: o que fará para melhorar o transporte público caso eleito? Até agora, a única coisa que mudou foi a cor dos ônibus. Marta, isso é um problema que a gente tem apresentado com frequência na nossa campanha. Não adianta, a gente esteve na Carris e os funcionários da Carris nos disseram com todas as letras que aqueles ônibus que foram apresentados como novos eram ônibus que já rodavam há pelo menos um ano e que teve uma pintura, que teve uma estética, mas que não eram ônibus novos. Funcionários da Carris, temos isso gravado, documentado. Então a gente precisa realmente ter um foco no transporte público, ele precisa ser mais seguro, e hoje ele não é seguro. Ele precisa ter o chip que está na licitação, o GPS, para a gente saiba qual é a rota de deslocamento, onde ele se encontra, para eu não ter que esperar 20 minutos, 30 minutos numa parada de ônibus, para eu realmente poder, no meu aplicativo, enfim, ter informação no deslocamento do ônibus e onde ele está.
Isso vai levar 1, 5, 10, 15 minutos. Então a gente precisa qualificar o transporte público, a gente precisa ter segurança no transporte público, a gente precisa ter modernidade no transporte público e a gente precisa buscar um pouco mais de conforto no transporte público. Essa é uma reivindicação muito grande, especialmente das pessoas mais idosas, que diz que não são poucos os casos de lesões que tem para o idoso estar ingressando no ônibus, ele já está em deslocamento antes dele sentar nos seus assentos prioritários. Então a gente precisa pensar no transporte público como segurança, como modernização e como conforto. E não temos isso em Porto Alegre hoje. A Yara Maria Soares quer saber, vai ter parcelamento dos salários dos servidores? Essa é uma pergunta que precisaria ser feita hoje para o prefeito Fortunati. O que Fortunati disse em fevereiro, com toda a transparência, o que é negado pela campanha de Sebastião Melo, mas o Fortunati disse com toda a transparência em fevereiro e depois repetiu em outras 3 oportunidades que ele não sabia se ia conseguir pagar a folha até o final do ano. O que se sabe é que já teria inclusive uma conversa entre alguns secretários de que recursos para o 13º não existiriam. E isso a gente vai descobrir depois da eleição. A gente tem que pensar muito na relevância que tem o servidor público, como realmente o contato da prefeitura com o munícipe na prestação do bom serviço público, e nós precisamos dos servidores públicos como nossos parceiros. Não pensamos nessa hipótese, mas nós precisamos conhecer a realidade econômica da prefeitura de Porto Alegre, que se avizinha muito perigosa para depois da eleição. Infelizmente, a gente precisava mais clareza, mais transparência e com isso eu conseguiria responder com muito mais convicção aqui. Infelizmente não consigo. Agora eu tenho mais 2 perguntas para ti. O que o Marquesan quer fazer que os últimos prefeitos não fizeram em Porto Alegre? Ter atitude, ter transparência, falar a verdade. Me parece que o índice de abstenção, votos brancos e nulos demonstra uma desconfiança da sociedade com os políticos e com a política. E é justa essa desconfiança, é absolutamente justa, porque a cada 4 anos há promessa do que será feito e depois a frustração pelo aquilo que não foi feito. Quer dizer, se imaginássemos que fosse cumprido aquilo que foi prometido, nós teríamos hoje metrô em Porto Alegre, BRT em Porto Alegre, portais da cidade em Porto Alegre. O caos da mobilidade para a Zona Sul não seria esse caos que nós temos hoje se tudo aquilo que foi prometido tivesse cumprido. Então o que nós apresentamos de diferente é falar a verdade, não prometer nada que a gente saiba que não possa cumprir apenas para ganhar o voto. Queremos ganhar uma eleição com a verdade, de cabeça erguida, com a confiança das pessoas e com transparência. Poder mostrar realmente para a sociedade quantos prestadores de serviço nós temos no dia tal, na zona tal, na rua tal, para que a sociedade possa conferir, para que possa dizer se há ou não há fiscalização, se há ou não há limpeza urbana, se há ou não há limpeza de bueiros, se há ou não há capina. Isso a gente precisa de transparência e diálogo com a sociedade. E isso até hoje a política não fez e nós queremos fazer. Porque hoje, né, faltam poucos dias para a eleição. Se tu, enquanto eleitor, pudesse falar com os moradores da Zona Sul e disser para eles por que o Marquesan deve ser escolhido e não o Melo, o que tu diria para cada um dos eleitores? Moradores, eleitores da Zona Sul, eu posso dizer que a gente sabe a realidade do município de Porto Alegre hoje. São 12 anos de uma mesma administração, que teve seus avanços, mas que demonstra muitas dificuldades para enfrentar os problemas diários que nós convivemos. A nossa campanha está aqui para fazer uma mudança na política, conservando as conquistas, mas evoluindo e muito, especialmente em segurança, por uma questão de emergência que nós vivemos, de saúde, por uma questão de humanidade, porque não podemos admitir que tenha, por exemplo, para traumatologia, ortopedia, 25 mil pessoas numa fila que leva mais de 3 anos para conseguir uma consulta com um especialista, e geração de emprego e renda, para destravar Porto Alegre, para desburocratizar Porto Alegre, para que a gente consiga licenciamento. Nós temos 240 mil CNPJs em Porto Alegre e 120 mil alvarás. Nós temos 120 mil que não tem legalização do alvará. Por que isso? Porque Porto Alegre está travada. Porto Alegre não é amiga do empreendedor e nós queremos que ela seja. Por isso, aos eleitores e munícipes da Zona Sul, nós queremos melhorar a vida dos porto-alegrenses e a sua vida também, com essas nossas prioridades, uma política séria, que fale a verdade e que seja transparente com todos os munícipes da nossa cidade. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e uma boa eleição a todos nós daqui a 4 dias.